Geraldo sobrevive à emboscada de Maristela e arma vingança brutal, que termina em acidente devastador. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, dado como morto após despencar no poço do elevador, sabotado por Maristela, Geraldo reaparece vivo, ferido e sedento por justiça, enquanto a vilã comemora o acidente ao lado de Juliano e tem que enfrentar a fúria de Zélia, que está disposta a acabar com ela. Maristela nem imagina que sua vítima escapou da morte. Geraldo observa de longe e prepara o troco. Com frieza e precisão, ele sabota o carro da dupla criminosa e aguarda o momento certo. Quando Maristela e Juliano finalmente entram no veículo, não imaginam que estão prestes a ser levados direto para o inferno. Juliano então perde o controle do carro por causa de um detalhe e capota violentamente numa avenida. Enquanto os destroços fumegam à beira da estrada, uma figura surge nas sombras, observando tudo com um sorriso vingativo no rosto. É Geraldo, e a vingança está só começando. Tudo deverá acontecer logo após Maristela provocar um acidente com Geraldo e acreditar que se livrou dele para sempre. Logo depois, Maristela entra na mansão cambaleando, rindo sozinha e com uma garrafa de vinho pela metade nas mãos. Os saltos batem tortos no chão de mármore, ecoando pela sala silenciosa. Juliano, que estava no sofá vendo televisão, se assusta ao vê-la naquele estado e pergunta: "Mãe, o que está acontecendo com você?" Ela larga a bolsa em cima da mesa com força e se joga na poltrona em frente a ele, rindo alto, e fala: "Aconteceu, meu filho, aconteceu." Juliano pergunta: "Do que você está falando?" Maristela sorri com os olhos vidrados e levanta uma taça imaginária que forma com os dedos e afirma: "Brindemos ao fim de um problema chamado Geraldo. Ele caiu no poço do elevador." Juliano arregala os olhos, se inclinando para frente, em estado de alerta, e questiona: "Caiu? Como assim caiu?" Maristela se levanta, balançando o corpo, e começa a andar de um lado para o outro, com os braços abertos. E então fala: "Foi um acidente, Juliano. Um belíssimo acidente. Eu só empurrei ele até a beira. O elevador estava sem sinalização. Ele mesmo entrou no escuro. Eu fiquei vendo tudo. E pronto, sumiu. Ele despencou de lá de cima." Juliano se levanta nervoso e pergunta: "Você está dizendo que matou o Geraldo?" Ela gira sobre si mesma e se aproxima dele, segurando o rosto do filho com as duas mãos, e fala: "Eu salvei a gente. Agora a Clarice não tem mais em quem se apoiar. Ele não pode se voltar contra nós e ajudar aquela desgraçada. A confusão que ele podia causar acabou." Juliano recua, chocado, mas começa a pensar com mais calma. O impacto da notícia dá lugar à racionalização. Ele caminha pela sala, esfrega as mãos no rosto e então encara a mãe e fala: "Se ninguém viu, vão mesmo achar que foi um acidente." Maristela sorri como uma vilã de novela das 8 e então responde: "Isso, meu filho, ninguém viu e ninguém vai ver. Geraldo morreu do jeitinho que devia, sozinho, insignificante e invisível." Ela serve 2 taças de vinho, entrega uma a Juliano e ergue a sua para um brinde e fala: "A nossa liberdade. A nova era da família Andrade." Juliano hesita por um segundo, mas depois brinda. O plano parecia ter dado certo. Para eles, era o começo de um império. Mas do lado de fora, a noite parecia mais escura que o normal e um silêncio ameaçador pairava no ar. Na manhã seguinte, a notícia se espalha rápido como fogo em palha seca. Alguém caiu no poço do elevador da perfumaria carioca. No café da manhã, Zélia deixa o jornal cair na mesa com força e então fala: "É ele, é o Geraldo. Ele sumiu. E agora isso, foi ela. Foi a Maristela. Só pode ter sido ela. Certeza que isso não foi um acidente." Zélia então se encontra com Basílio
e conta suas suspeitas para ele. Basílio tenta conter a fúria de Zélia e fala: Zélia, calma. Não adianta sair gritando por aí. A gente precisa de provas. Acusar assim, sem nada concreto, só vai prejudicar. Zélia se levanta num pulo, os olhos faiscando, e responde: Você quer prova maior que o sumiço dele? Você sabe muito bem que nada acontece por acaso, quando o assunto é Maristela. Você conhece a peça que é a Maristela. Isso tem dedo dela. Basílio suspira, mas ainda tenta ponderar e comenta: Só estou dizendo que a gente tem que ser esperto. Fazer ela escorregar na própria mentira, forçar, só vai fazer ela se fechar mais ainda. Zélia encara o marido, decidida, e afirma: Eu vou até o fim, nem que seja sozinha. Ela vai pagar por tudo que fez com Geraldo, eu juro. No mesmo dia, no meio da tarde, Zélia invade a perfumaria carioca como um furacão. Funcionários se assustam com sua presença inesperada, e ela nem pede licença ao entrar direto na sala de Maristela, que está sentada atrás da mesa, revisando papéis. Zélia entra como um raio e acusa: Você matou o Geraldo. Maristela nem se abala, cruza as pernas com elegância e levanta os olhos lentamente e responde com cinismo: Zélia, que entrada dramática. Você devia estar no teatro, não na rua. Zélia avança um passo e grita: Para de fingir. Foi você que empurrou ele naquele maldito poço. Maristela solta uma risada curta, seca e debocha: Querida, se alguém caiu, a culpa é da gravidade. Eu só gerencio cosméticos. Zélia treme de raiva, mas não recua e acusa com firmeza: Você é uma víbora, uma assassina disfarçada de dama da sociedade. Maristela se recosta na cadeira, entediada, e alfineta: E você é uma mulher amargurada que perdeu o controle sobre um homem que nunca foi seu. Vai chorar mais um pouquinho? Zélia se segura para não avançar, mas seu olhar é de puro desprezo. Ela promete com frieza: Aproveita, Maristela. Aproveita o pouco tempo que te resta no trono dessa perfumaria nojenta. Porque eu juro, você vai cair e vai ser feio. Maristela dá de ombros e volta a olhar seus papéis. E fala com desdém: Fecha a porta quando sair, tá? Zélia sai batendo a porta com força, determinada. A guerra estava declarada e ela não descansaria até derrubar a rainha do veneno. Instantes após a discussão explosiva com Zélia, Maristela bate a porta de sua sala e vai direto ao encontro de Juliano. Ela entra apressada, ainda visivelmente alterada, e avisa com voz tensa: Vamos embora, eu preciso respirar longe dessa perfumaria. Juliano, que organizava alguns documentos em sua mesa, levanta o olhar e concorda com um aceno: Melhor mesmo. Hoje já teve emoção demais. Os dois caminham juntos até a calçada, trocando apenas olhares cúmplices. O céu já escurecia, anunciando uma tempestade. O clima pesado parecia acompanhar o que ainda estava por vir. Enquanto Juliano destrava o carro com o controle, Maristela diminui o passo, visivelmente incomodada. Ela para de andar de repente, com os olhos arregalados, e sussurra quase sem voz: Espera. Juliano se vira, confuso, e pergunta: O que foi agora? Maristela leva a mão à boca, trêmula. Do outro lado da rua, próximo a um poste, ela enxerga uma figura cambaleante, um homem maltrapilho, o braço enfaixado, a roupa suja de sangue seco e poeira. O rosto está machucado, mas inconfundível. Era Geraldo, vivo e sorrindo de forma sarcástica, com um brilho de vingança nos olhos. Maristela arregala os olhos e grita em pânico: É ele, é o Geraldo, eu juro, é ele ali. Ela agarra o braço de Juliano com força, apontando com o dedo trêmulo. Juliano olha na direção indicada, mas não vê nada. Ele franze a testa e questiona sem paciência: Mãe, você tá ficando louca?
O Geraldo tá morto. Você mesma disse que ele caiu no poço do elevador. Esqueceu, foi? Maristela insiste ofegante. Ele estava ali, com o braço enfaixado. Ele sorriu para mim. Juliano olha mais uma vez, irritado, e responde com ironia. Só se for o fantasma dele. Agora entra no carro, vai. Ela ainda tenta buscar com os olhos o vulto, mas não vê mais nada. O homem desapareceu. Trêmula, Maristela entra no carro ao lado do filho, tentando se convencer de que foi apenas um delírio provocado pela culpa e o estresse. Mas do outro lado da rua, atrás de um poste, a figura de Geraldo reaparece, sujo, machucado, mas de pé. Seus olhos seguem o carro com ódio e ele murmura com a voz rouca e carregada de vingança. Eu tô vivo sim, sua desgraçada. Mas hoje, vocês vão direto pro inferno, seus desgraçados, e não vai demorar muito. Geraldo então acompanha o carro dos Alencar, se afastando cada vez mais, e um sorriso de vingança surge em seu rosto e resolve seguir eles. Enquanto isso, dentro do carro, o ambiente parece calmo. Juliano dirige em silêncio, enquanto Maristela olha pela janela. Ainda nervosa com o que viu, ou achou que viu, a noite cai e a cidade segue movimentada, mas nada parece fora do comum. Até que Juliano franze a testa, estranhando o comportamento do carro. Ele então fica um pouco confuso e fala: o carro? Os freios não estão funcionando. Maristela se endireita no banco, assustada, e grita: o quê? Como assim não estão funcionando? Juliano pisa mais forte no pedal, agora já desesperado. A resposta é nenhuma. O carro começa a acelerar ladeira abaixo. Juliano então afirma em pânico: eu tô pisando e nada acontece. Maristela arregala os olhos, segurando no painel, e grita desesperada: para esse carro, Juliano, faz alguma coisa, eu não quero morrer, não desse jeito. Juliano segura o volante com força e tenta puxar o freio de mão, sem sucesso. A direção treme. Ele então transpira mais do que nunca e grita: eu tô tentando. Eu acho que cortaram os freios. Só pode ser isso. Nesse instante, Maristela se lembra da cena que acabara de presenciar. O homem na calçada, o olhar de vingança e o braço enfaixado. Ela junta as peças e solta um grito de ódio. Foi o Geraldo. Aquele desgraçado tá vivo. Ele fez isso. Ele quer matar a gente. Era ele mesmo que estava observando a gente àquela hora. Juliano tenta desviar de um carro que cruza a rua, quase batendo. Buzinas soam, gritos, faróis cegam. A velocidade do carro é insana. Juliano então ordena, tentando controlar o veículo: segura firme, mas é tarde demais. O carro atravessa o cruzamento, se choca contra uma mureta de concreto e, em seguida, capota violentamente. 1, 2, 3 vezes. O som de metal retorcido preenche o ar. Os vidros se estilhaçam. O mundo gira fora de controle. Dentro do carro, gritos de dor se misturam com o barulho seco da destruição. Tudo termina com o carro virado, fumaça saindo do motor e um silêncio assustador. Ao longe, parado na calçada e encoberto pela sombra de uma árvore, está Geraldo, machucado, com o rosto coberto por arranhões e curativos improvisados. Ele observa a cena após ter seguido o carro dos Alencar. Seus olhos não piscam. O sorriso em seu rosto é cruel, satisfeito, e então ele sussurra que eles tiveram o que mereciam, depois de quase terem acabado com a sua vida. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.